porque é para isso que a gente está lá, é para isso que a gente faz pesquisa, para resolver os problemas da sociedade e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, um país, ele só se define como um país realmente desenvolvido quando ele é capaz de gerar conhecimento, ele próprio, ele não depende da geração de conhecimento de outros países. Mas, acima de tudo, quando ele consegue transformar o conhecimento em divisas e bem-estar social. Então, se você me perguntar qual é o grande desafio que eu ainda tenho nos meus anos de UFG, não é produzir conhecimento de qualidade, isso a gente faz bem. Não é formar alunos de qualidade, isso a gente está fazendo desde sempre. Mas é fazer com que a sociedade aproprie do conhecimento que nós produzimos e, principalmente, que a sociedade entenda que nós estamos aqui para resolver os problemas e que a geração autônoma de conhecimento é que vai fazer esse país se desenvolver. Sou a professora Maria Clorinda Soares Charavante, estou na UFG desde 1980, minha trajetória começa como estudante, tem uma história muito engraçada que meu primeiro vestibular foi para Física. No final do ano eu falei, eu acho que eu vou trocar de curso, e naquela época você podia fazer mais de um curso na UFG, então eu fiz um segundo vestibular, fiquei em dúvida se eu queria agronomia, se eu queria veterinária e acabei decidindo pela veterinária. Então fiz o segundo vestibular, ainda passei um ano fazendo os dois cursos até me decidir mesmo pela veterinária. Me graduei em 86 e desde que eu terminei a graduação eu tinha certeza que eu gostaria de dar aula na UFG. Então comecei a dar aula no segundo grau, aula de zoologia de invertebrados, de programas de saúde para colégio de segundo grau, o mesmo colégio que eu estudei à época, o colégio pré-médico, mas pensando que realmente a minha intenção era entrar na UFG como docente na veterinária. Apesar de já estar trabalhando, na época fomos dos primeiros concursos para a saúde, então eu tive meu primeira experiência profissional para além da docência na antiga OSEGO, né, que era a Organização de Saúde do Estado de Goiás, trabalhando com zoonoses. Eu fui fazer meu mestrado na UFMG já com a ideia de fazer o concurso. Então, isso acabou se concretizando. Em 92, eu entro na Escola de Veterinária como docente na área de clínica, onde estou até hoje, né? Galguei toda a carreira e cheguei, então, a titular em 2017. Então, se a gente for fazer a conta, né, de 80 para 2023, então eu já posso dizer que eu tenho 43 anos de UFG, né? Praticamente toda a minha vida foi, né, dentro da UFG. Eu achava que física era um curso, acho até, muito interessante, que eu sempre brincava, que a física explicava o mundo. E eu falava para todo mundo que quando eu crescesse, eu ia ser física nuclear e eu ia para a Rússia, estudar na Rússia. Provavelmente assisti muito filme, né, de Guerra Fria e de tensões. E a trajetória, se você para e pensa, de qualquer maneira eu estaria onde eu estou hoje. Ou seja, com a física ou com a veterinária, dando aula e fazendo pesquisa. Então é interessante a gente pensar que você pode até mudar a sua graduação, mas você não muda a sua vocação. Ensinar, assim, se você me perguntasse quando eu era criança que eu ia ser professora, eu não tinha isso muito claro. Mas foi muito natural até porque durante a graduação, na hora de explicar, uma outra brincadeira eram meus cadernos, né? Que eu brinco que se eu tivesse cobrado por cada xerox, eu teria terminado a minha graduação rica, porque todo mundo xerocava meus cadernos para fazer as provas. Então talvez daí começa essa percepção e essa vontade, né, de explicar e de ensinar. E uma vez entrando no ensino, foi inevitável você começar a pensar em pesquisa, começar a pensar em extensão, né? Não tem como dissociar essas trajetórias, né? Então, assim, eu tenho muito claro, né, que o verdadeiro professor é aquele que transmite o conhecimento que ele produz, e não que ele é simplesmente um retransmissor de conhecimento que os outros produzem. A gente que dá aula dentro de uma universidade, nós temos essa felicidade de poder ensinar e, ao mesmo tempo, produzir conhecimento.
Nós éramos muito poucas, à época nós éramos 7, hoje já tem mais mulheres que homens. Na década de 2000 empatou, e quando a gente chega em 2010, o número de meninas na veterinária já ultrapassou o número de meninos. E recentemente na zootecnia também. Então isso é uma mudança muito grande, mas era um ambiente extremamente masculino e muito machista. Porque além de você ter um predomínio de homens, como você tinha em outras áreas mais duras, né, como a própria física, as engenharias, você tinha muito forte a questão rural, aonde o machismo é maior ainda, né? Então eu sempre tive fama de ser muito brava, né? Então eu acho que veio um pouco disso, né? Para você ser escutada, você tinha que falar mais alto, para você ser respeitada, você tinha que gerar um pouco de medo, talvez, mais do que respeito. Mas foi bacana, porque me ensinou a ter coragem de colocar meus pontos de vista e não ter medo de correr das brigas. Então, eu acho que isso foi importante para que depois outros lugares dentro da veterinária eu conseguisse como mulher. Eu fui a primeira diretora mulher de uma escola de agrárias da UFG, até agora a primeira e a única, né, na história da UFG. Eu fui a primeira mulher a dirigir a Associação Brasileira de Buiatria. Buiatria vem do grego boi, né, bui, e atros, tratamento, então é a sociedade que trabalha com os bovinos e hoje com os ruminantes como um todo. E fui também a primeira e única mulher a ser presidente da Associação Latino-Americana de Buiatria. Esse treinamento durante a graduação me municiou de ferramentas que me permitiram depois buscar esses espaços em um ambiente que ainda hoje é um ambiente muito machista. Eu também, além, né, de fazer ensino, pesquisa e extensão, também me envolvi muito com a administração. Como eu disse, fui coordenadora de pesquisa na época da gestão da professora Milka. Depois o professor Orlando me convidou para ser a primeira pró-reitora de pesquisa e inovação, então foi quando a pró-reitoria foi dividida e eu pude estruturar essa pró-reitoria. E foi muito bacana, que eu brinco, né, que os bebezinhos que a gente criou quando eu estive na coordenação de pesquisa, que foi as incubadoras de empresas, que foi o primeiro embrião do Parque Tecnológico, voltam para minha mão como adolescentes. Quando eu assumi a pró-reitoria, a gente pôde consolidar o Parque Tecnológico Samambaia, ter as incubadoras, a incubadora de empresa, que hoje é uma só, com certificação CERN, com destaque no Brasil inteiro. Então, a gente teve a oportunidade de ver a UFG tendo um protagonismo, não só na pós-graduação, na pesquisa, mas também na inovação e na transferência de tecnologia. E agora, depois de 22 anos, eu estou curtindo um pouco o que é ser só professora. E eu te falo, é muito bacana também você poder ter todo o seu tempo voltado para a docência, para a pesquisa e para a extensão. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar é que a gente é muito fruto do ambiente de onde a gente vem. Então, nesse ponto, eu até comentei isso em um evento sobre o desafio das mulheres na ciência, né? Que eu tinha que dar certo. Eu venho de uma família onde eu tive pai que fez curso superior, mãe que fez curso superior, quer dizer, numa época que mulheres não estudavam, eu acho que na minha turma eu era a única que tinha pai e mãe com curso superior, meus pais são farmacêuticos, e as minhas duas avós eram normalistas. Isso é uma coisa muito rara para a época. Então, quando eu entrei para fazer a universidade, eu tinha certeza que eu tinha que dar certo. Não tinha como não dar certo vindo de um ambiente onde a educação era tão valorizada, né? E eu acho que talvez esse é o grande desafio que a gente impõe para a nossa sociedade. Produzir famílias e ter lares onde a escolarização possa ser a meta de todas as famílias, entendendo que a educação é hoje, no Brasil, o único fator fundamental para que as pessoas tenham ascensão social. Então, assim, quando fala de trajetória, eu não posso dizer que eu cheguei aqui onde eu estou por mérito meu. Eu cheguei aqui onde eu estou, lógico que eu tenho meus méritos, mas eu tenho muito que olhar e agradecer o ambiente que me propiciou. A gente fala isso muito em genética, né? A poder externar fenotipicamente todo o potencial que eu tinha.
Então, é esse o nosso desafio para com as novas gerações, que a gente possa fazer com que os jovens consigam externar todo o seu potencial. E isso só é possível se desde muito cedo tiver o estímulo da leitura e da educação formal.